Deixa eu trazer aqui o nosso amigo, pode colocar aí na tela aqui o nosso amigo Carlos Mink, deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Mink, tudo bem? Boa noite, Miguel, boa noite, Henrique. Eu vindo de um debate aqui com os estudantes de Direito da UFA, mas cheguei a tempo. Ah, que legal. O que esses estudantes falaram aí do julgamento do Bolsonaro? O que você achou desse gran finale aí do julgamento? Olha, lavou a alma, né? Ainda não acabou completamente, mas eu acho que, para quem, como eu, passou o tempo da ditadura militar e viu essa impunidade toda, e como na nossa história, Miguel, vários dos generais golpistas que foram anistiados depois organizaram novos golpes de Estado e alguns chegaram a prender aqueles que os anistiaram. Então, a impunidade não é boa para a democracia. Eu até digo o seguinte, embora eu próprio tenha sido preso, torturado, eu não guardo ódio no coração, nem acho que nos mova o sentimento de vingança. Mas eu acho que é muito educativo e, sobretudo, para que isso não se repita, né? E veja que a população mudou, né? As últimas pesquisas, Datafolha e outros, mostram que 61% da população são contra a anistia para os que conspiraram contra a democracia. Então, eu acho que isso daí está sendo algo muito interessante para a população também, que nunca viu isso. Quem viu generais de tantas estrelas serem julgados e condenados pelo crime de conspiração e golpe contra o Estado Democrático de Direito? Nunca ninguém tinha visto isso antes. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico. É claro que nós não vamos deitar na rede, porque um julgamento não acaba com isso. Você prende o Bolsonaro, mas não acabou com o bolsonarismo. E isso é um grupo, 20% do eleitorado, que acredita, né, no obscurantismo, em todas essas barbaridades que essa turma fala. Eu acho que agora é um bom momento para a gente fazer uma ofensiva em relação ao centro, trazer o centro outra vez mais próximo da esquerda e do centro-esquerda, né? Conseguir aprovar a isenção do imposto de renda até 5 mil, quem sabe a jornada, fim da jornada 6 por 1, o trabalhador não é escravo, não é robô. Então, eu acho que é um momento bom para a gente avançar e isolar o bolsonarismo. Você vê que eles estão com problemas, entre eles não estão se entendendo. Eles cometeram erros muito graves. Um deles foi essa conspiração contra o Brasil, né? O Eduardo Bolsonaro, a gente tem que agradecer alguma coisa a ele. Ele nos ajudou a reconquistar a bandeira da soberania que a gente nunca deveria ter deixado a direita se apropriar dela, e de forma completamente falsa. Você vê que por trás da camisa amarela da seleção, eles tinham uma bandeira dos Estados Unidos. Na verdade, são os entreguistas de mão cheia conspirando contra a nossa economia, tentando sujeitar o judiciário, mas o judiciário deu uma resposta muito boa, não só aqui para a nossa história interna, mas para o Trump, esse mega imperialista que achou que ia dobrar, colocar de joelhos o nosso judiciário. Orgulho do nosso STF. Agora, Mink, eu quero comentar aqui contigo uma notícia fresquíssima. Eu acho que você já deve ter tomado conhecimento disso por ser do meio político. Parece que, depois de tanto vai e volta e de ser um sujeito que não é nada confiável, o Hugo Mota atochou um meteoro no bolsonarismo com um novo acordo que se chegou agora a respeito da anistia, né? O que ocorre? Ele já costurou com ministros do STF, pelo menos 6 deles, e com o Planalto também, de que vai ter mais para frente, eventualmente, alguma discussão sobre uma alteração legal para uma revisão de pena dos bagrinhos, do pessoal do 8 de janeiro e tal, e que vai pautar agora, provavelmente para a semana que vem,
ou na outra semana, depois que forem apresentados os primeiros embargos declaratórios do Bolsonaro, ele vai pautar o regime de urgência daquele PL da anistia que pode tudo lá, que libera todo mundo, pode dar golpe até no futuro. Ele vai liberar em caráter de urgência, porque já tem votos alinhados no Centrão, em todos os partidos, com exceção do PL, para ser reprovado. Vai ser reprovado o caráter de urgência, vai ser chumbado, e então vai entrar na gaveta e depois não tem data para voltar. A intenção, o que está costurado é isso. Já que eles querem tanto essa votação, vai ser feita uma votação, não vai passar no caráter de urgência, vai ser reprovado, e isso deve ser colocado na gaveta, porque já se chegou a um denominador comum de que o Bolsonaro não vai, de forma alguma, ser beneficiado com isso. Claro que isso teve um custo, tá, Mink? Que foi a aprovação da questão da PEC da blindagem, lá da PEC da impunidade. Vão dar aí de 45 a 60 dias para que o Congresso se manifeste toda vez que o STF quiser abrir algum tipo de ação penal ou investigação contra um parlamentar, um deputado federal ou senador. Mas o que está bastante acertado é isso. Vai ser pautado o caráter de urgência para levar pau, e aí levou pau, vai para a gaveta, e não tem mais calendário, não tem obrigatoriedade nenhuma de se pautar isso. Eu queria te ouvir um pouco a respeito dessa... O Henrique, eu ouvi algo, não de forma assim tão peremptória quanto você está dizendo agora, né? Mas eu ouvi algo nesse sentido. Eu confesso que eu fico com a pulga atrás da orelha em relação se já tem mesmo os votos para derrubar a urgência. Quero crer que sim. Agora, do jeito que estava a anistia, mesmo que passasse na Câmara, no Senado não passava de jeito nenhum. A correlação de forças no Senado é diferente. O presidente do Senado já disse que não concorda com essa anistia ampla. Nós temos relatores da CCJ e de outras comissões importantes, que um é do PSD, outro é do MDB, e que eles não concordam com isso. E ainda que passasse no Senado, o Lula vetava. E o Supremo já disse que isso é inconstitucional. Então, há várias barreiras no meio do caminho, né? A mais difícil é exatamente a Câmara. E essa você está dando, é uma notícia que eu já tinha ouvido de bastidor, mas você está dando como favas contadas. Eu confesso que eu fico com uma pulga atrás da orelha. Mas ainda que passe na Câmara, não passa no Senado. Se passar no Senado, o Lula veta. Se derrubarem o veto, o STF já falou que isso é completamente inconstitucional. 8 ministros disseram isso. Então, o STF não vai admitir que depois de um julgamento histórico desses, né, que durou tanto tempo, ouvindo tantas testemunhas, com o mais amplo direito do contraditório e da defesa, que isso tudo seja anulado por um espírito de corpo completamente despropositado, inconstitucional. Então, na minha cabeça, tenho que a anistia não passa de jeito nenhum. Essa história da urgência, se for derrubado, então é o melhor dos mundos. Aí, como você disse, a gente limpa essa pauta e põe para votar o imposto de renda até 5 mil, a isenção, e outros temas tão importantes que interessam muito mais a população do que essa discussão que só interessa ao Bolsonaro. Só para frisar, Mink, isso não se daria por uma benevolência do Centrão ou do próprio Hugo Mota, não tem nenhuma ingenuidade aqui. O que acontece é o seguinte, o acerto já estaria sacramentado, porque se o Centrão trair o acordo e permitir passar a urgência, na verdade eles ficam sem a PEC da blindagem, porque o acordo é o STF não se oporá à aprovação da PEC da blindagem. Ou seja, o que eles querem, na verdade, é essa blindagem operando. Cá para nós, o Henrique e Miguel, essa PEC da blindagem é a PEC da bandidagem, que é inadmissível. Os deputados têm suas prerrogativas, têm seus assessores, podem fazer leis. Agora, eu não acredito que vá passar, porque eles mesmos não chegaram a um acordo entre eles. É porque eles queriam estender até crimes comuns. Então, por exemplo, esse deputado agora,
que pegaram lá na Assembleia ligado ao Comando Vermelho, né? Um deputado que era suplente do MDB e foi até afastado, o TH Joias. Então, eu não sei qual é a versão última dessa PEC da blindagem, que eles mesmos não tinham chegado a um acordo entre eles, mas uma das versões originais, até este rapaz do Comando Vermelho fez uma foto em cima de 5 milhões de reais do Comando Vermelho, né? Dava informação sobre as operações. Uma das versões da PEC da blindagem, que eu chamo de PEC da bandidagem, até este caso ficaria isento. Ou os deputados poderiam votar, não pode ser processado. Ainda que não tenha nada que ver com o exercício do mandato parlamentar. Eu imagino que esse acordo que você está dizendo, para ter esse acordo com o Supremo, teria que ser numa versão exclusivamente ligada a questões inerentes ao mandato parlamentar. Sim, é enxugado, Mink. Ele foi enxugado. Seria outra coisa. Ele foi enxugado e não seria, digamos assim, algo que tornaria, pelo menos a gente está falando teoricamente, não é algo no modelo inicial proposto que daria, digamos assim, uma impunidade absoluta. O que se impõe ali é o seguinte: um período apenas para crimes relacionados, de alguma forma, aí, ao exercício do mandato, ou coisa Isso. Assim, e que fosse analisado obrigatoriamente pelo plenário num período de 45 a 60 dias. É algo mais ou menos parecido quando alteraram o regimento do Supremo, que o cara agora não pode mais pedir vista e sentar em cima para o resto da vida. Tem 3 meses, tem 90 dias. Lá vai ter de 1 mês e meio a 2 para que obrigatoriamente o parlamento se pronuncie. Henrique, o Miguel quer falar, mas deixa eu falar só uma coisa para você. É porque a PEC da blindagem original era para investigação. Quer dizer, então a questão é não autorizar nem a investigação. Quer dizer, se a investigação não é feita, você nem sabe o conjunto de provas que há contra o sujeito. Uma coisa é você dizer, não, ele está sendo acusado injustamente, isso daqui é uma perseguição política, então vamos suspender isso enquanto ele for parlamentar, porque isso não está nada demonstrado. Agora, quando você, Miguel do Rosário, você impede a investigação, o próprio Congresso e a opinião pública sequer vão ter acesso às provas que existem contra esse indivíduo. E se realmente é uma coisa ambígua, se tem poucas provas, se é ligado ao exercício, aí pode caracterizar uma perseguição. Mas não deixar nem investigar, eu acho que é uma coisa abusiva. Bom, vamos lá, Miguel. Você queria mudar o tema. Só então um comentário rápido sobre isso. Quando começaram a discutir essa PEC da blindagem ou da bandidagem, eu lembro que ela repercutiu muito mal na opinião pública, muito mal. Os bolsonaristas ficaram na defensiva, porque as entrevistas que eles tinham que dar, alguém perguntava, mas você acha que isso é certo? Você não poder investigar um deputado? Todos ficavam na defensiva com o papinho. Não. É indefensável, é indefensável. Eles ficaram... Ia criar uma casta de intocáveis. Não acho que isso passaria com facilidade, porque criaria uma animosidade muito grande na opinião pública. A direita, ela tem alguns pontos em que ela consegue um apoio maior na opinião pública, mas nessas questões ela teria mais dificuldade. Eu também acho. Eu acho que eu não teria muita dificuldade, mas, Mick, está rolando agora um evento no Tuca, né, que é o auditório da PUC de São Paulo. Coloca aí, Gui, está ao vivo agora, só para a gente ver o clima lá. Coloca ao vivo aí, Gui, na tela. Deixa assim no ao vivo, sem som, para ilustrar. Isso é uma novidade muito interessante. Eu queria um comentário seu, Mick. Teve um no Rio, né, no Clube de Engenharia. Eu não consegui, porque foi bem no horário aqui do meu programa. Eu fui, do da soberania. Eu fui. Então, queria que você... Como é que foi? Como é que foi? O que você está achando desse... faz um relato para gente. O tema desse é a soberania também. É soberania. O Alckmin está lá.
Eu estou vendo o Alckmin. Eu estou vendo o Alckmin aí logo na frente. O Alckmin é a Lua Alckmin, a mulher dele. Como é que foi esse evento do Rio? Olha, Queria um relato. O do Clube de Engenharia estava lotado de gente, como há muito tempo eu não via, né? O auditório, né? A parte de cima, que era um outro andar vazado, e tinha gente voltando de elevador que não conseguia. Eu cheguei lá, estava voltando porque não tinha espaço, o Freixo, né? E outras pessoas que não tinham nem como chegar lá. Eu acabei me espremendo e sentei lá na mesa, eu sentei ao lado da reitora Gulnar, da UERJ, e tinha várias lideranças políticas importantes. E tinha o pessoal da engenharia também, né? Tinha o pessoal da mídia, tinha os artistas. E eu acho que uma das tônicas dos discursos, Miguel e Henrique, era uma coisa que eu acho muito interessante, que a soberania não é só o nacionalismo tradicional. A soberania é muito mais ampla. A soberania inclui terra, inclui direitos, inclui acesso à justiça, inclui o combate à impunidade, né? Inclui a justiça tributária. Então, essa pauta, que parece que a bandeira, a camisa amarela da seleção estava com os bolsonaristas, e agora, depois das lambanças do Bananinha e dos outros, e das estrepolias do imperialista morro Trump, tentou sujeitar o nosso país e o judiciário, agora a gente pega a bandeira e a camisa amarela para a gente e fala, não, agora isso é nosso. Eu acho que isso tem que estar recheado. Soberania é muito além de nacionalismo. E soberania inclui soberania alimentar, soberania tecnológica, a gente ter soberania em relação às big techs, né? As grandes empresas que o Trump tanto defende, né? Google, Meta e todas essas outras. Então, eu acho que a gente tem que ter um conceito recheado e alargado de soberania para não parecer que agora a camisa amarela é nossa. Vamos muito além disso. Muito bem. Mink, agora, isso aí mudou também a dinâmica do debate político nacional, né? Você tinha as perspectivas eleitorais do Lula eram uma antes da soberania entrar nesse debate, e agora são outra, né? A gente ainda espera... A curva inverteu. Ele parou de cair, começou a subir, ganhou na última 4 pontos. E a rejeição caiu. Ele já está quase encostando a rejeição na aprovação e o indicador é fortemente apontado para cima. Você tem razão. Não, são várias pesquisas. Por exemplo, o Datafolha, cada pesquisa diz uma coisa, porque eles têm métodos diferentes. O último Datafolha mostra o empate total, 48% de aprovação, é verdade. 48% de já empatou. Datafolha já empatou. E você vê quando o entrevistado, quando o eleitor é entrevistado sobre o tema da soberania, você vê uma maioria esmagadora que é crítica ao Donald Trump, é crítica ao que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Então, você teve um deslocamento, segundo essas pesquisas, né? E você vê na rede social, a gente faz uma observação empírica na rede social, mas é importante usar a pesquisa, claro, que um deslocamento do centro, né, do centro político, as pessoas que não têm identificação, inclusive que eles já fizeram esse cruzamento. Você tem 4 ou 5 grandes grupos no Brasil, né? A esquerda mais lulista, a esquerda não lulista, o centro, que são pessoas que não têm identificação política, elas respondem isso. Você tem uma direita não bolsonarista e a direita bolsonarista. 5 grupos que correspondem ao que a gente vê assim nas redes, né? Essas pessoas que não têm identificação política, que a gente pode associar ao centro,
elas penderam para esse lado da esquerda no tema da soberania, com muita força, com muita maioria. É porque você tem toda a razão, Miguel. Eu acho que essa mudança nas pesquisas não tem só esse aspecto, né? A queda dos preços dos alimentos também, várias pesquisas disso que impactou. Isso é verdade e é muito bom. E é muito bom. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam discutindo a questão da queda do dólar, que também impacta e também é interessante. Mas eu concordo com você. Uma coisa é discutir esquerda-direita genericamente. Outra coisa é um deputado ir para outro país conspirar contra o judiciário e a economia do seu próprio país. Isso, em português, na linguagem do povo, se chama traíra. Traidor, vendilhão da pátria. Ou seja, isso é de um absurdo tão grande que mesmo os candidatos a candidato a presidente pela direita, ou pelo centro-direita, ou pela direita, eles evitam se associar a isso, porque isso, eleitoralmente, é um desastre ecológico de grandes dimensões. Fica falando, não, eu sou favorável que o Trump aumente as tarifas, o tarifaço. Pô, o tarifaço ferrou com a nossa economia, ainda bem que não ferrou tanto assim, porque a gente já não dependia tanto e o nosso pessoal está conseguindo diversificar, aliás, rapidamente. Temos que tirar o chapéu, né, ao Alckmin, também ao Itamaraty, e mesmo a setores empresariais que estão conseguindo, com uma certa agilidade, a diversificar os mercados. Mas cá para nós, bater palmas para um país estrangeiro que está querendo penalizar a nossa economia, não por uma razão comercial, mas para influenciar o judiciário. Eu acho que, inclusive, o Miguel e Henrique, não sei qual é a visão de vocês, mas eu acho que alguns setores em torno do Trump começaram a se convencer que o Dudu Bananinha vendeu para ele o ouro dos tolos, ou vendeu um lote na Lua, ou vendeu o viaduto do chá. Porque ele disse, não, vocês façam isso que eles vão recuar. Nada disso aconteceu. E depois ainda abriram na manifestação da Paulista aquele bandeirão americano. Questionado sobre isso, o Malafaia falou, eu não sei quem levou esse bandeirão aqui, talvez seja alguém de esquerda infiltrado que abriu ele falou. O bandeirão. Mas o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo elogiaram. Eles elogiaram. Mas eu estou dizendo, a maior parte da direita, extrema-direita não, da direita e do centro-direita, não se associa e não defende o tarifaço, porque eles sabem que isso é um suicídio eleitoral. Pois é. E você tem, o Mick, agora, uma coisa que é interessante, Henrique, também, que é como o bolsonarismo, eles vivem numa bolha de desinformação. Eu até separei um videozinho aqui que está circulando, porque essa manifestação do 7 de setembro, ela deu oportunidade para várias pessoas entrevistarem para entender o que passa pela cabeça desses bolsonaristas, né? Aí tem um videozinho de uma moça que ela completamente desorientada, né? Coloca aí, por favor, Gui, esse videozinho. Escuta aí, por favor, Mink. E como você avalia, Carolina, o governo do Lula hoje? Péssimo, -1, -10, né? Só roubalheira, as pessoas sofrendo cada vez mais, os mais pobres. Então, assim, é tudo uma mentira. A mídia é emparelhada, a mídia comprada, inventando que a gente está bem, que é só você viver, é só você ir ao mercado, você vai ver, é só você abastecer o carro que você vai ver. É só você procurar a mídia certa que está divulgando toda a verdade, porque tudo que ele fala é só uma narrativa. Mês passado a gente teve recorde de passageiros nos aeroportos. O que você acha desses dados positivos que tem? É tudo mentira, porque recorde. Tem empresas aéreas fechando, né? Aviões deixando de voar. E outra coisa, Carolina, você também falou sobre mídia, né? Qual é a mídia que você se informa hoje? Então, as mídias independentes, né? A Auriverde,
Revista Oeste, Gazeta do Povo, a lá do Alan Santos, que é a... Como é, pai? O Terça Livre, né? Você não acha que assim que é meio perigoso, às vezes, você focar tipo, numa mídia e fala só um lado? Por exemplo, tipo a Auriverde, essa do Alan Santos. Não, pelo contrário, eles falam todos os lados. Pelo contrário, eles falam tudo, falam a real. Tá bom. O que você achou? Tem um negócio interessante, Miguel, muito interessante, que é assim, ela inventa, é uma parada meio freestyle, ela inventa na hora, assim. Você fala, o que você acha do avião? A empresa aérea está fechando. E a diminuição dos... O pobre está cada vez mais pobre. O que você vai botando na frente dela, ela vai traçando, ela vai inventando qualquer coisa. Gente, isso é um cúmulo. A realidade é um detalhe a ser rejeitado. Exatamente, a realidade é um detalhe a ser rejeitado. Isso é o cúmulo da dissonância cognitiva, Mink. Como é que você vê um troço desse? Porque é inacreditável que exista alguém assim. Henrique, se você for ver lá, na época do 8 de janeiro, né, o que aquelas pessoas falavam, aquele pessoal chamando ET, se agarrando em caminhão, orando para pneu, você vê que isso não mudou muito. É um fanatismo que é muito preocupante, porque isso está aliado com a violência política, isso está aliado com o ódio. Né? Nós já tivemos, na história brasileira, políticos de direita, de centro, responsáveis, que defendiam as leis, falavam, não, eu sou a favor da privatização, eu sou a favor do livre mercado, eu sou contra a elevação do salário mínimo por tais e tais razões. Mas eles não negavam a realidade, não queriam matar ninguém, não queriam depredar os poderes, não negavam a vacina e a ciência. Eles se moviam dentro do debate da direita, constitucional, legalista, não truculenta. E eu acho que nós, da esquerda, nem sempre temos paciência de discutir com essa turma. Às vezes, nós, da esquerda, cometemos um erro, como aquilo já está tão polarizado, que um cara começa a defender teses do tipo vamos privatizar a Petrobras, ou essa questão do salário mínimo não deve ter reajuste assim, porque isso vai quebrar a questão fiscal. São teses dessas. E muitas vezes, quando a gente ouve essas teses, o nosso pessoal, sobretudo a militância mais combativa, fala bolsonarista, negacionista, e já cai de pancada, quando, na verdade, nós temos que tratar diferentemente a direita, entre aspas, civilizada e legalista, e a direita bolsonarista, negacionista, que o exemplo é essa que vocês mostraram no vídeo, falando essa negação de tudo, porque aí você mostra que a esquerda sabe dialogar e você isola mais os verdadeiros fascistas. Se você chama todo mundo que é de direita de fascista, você acaba vulgarizando uma terminologia e trata de maneira imprópria ou iguala os que não são iguais. Veja bem, eu não digo que a gente não combata as ideias da direita, mas é diferente combater ou impedir o diálogo, impedir que eles participem de um debate na faculdade, né, de dizer que todos são fascistas e negacionistas, quando nem sempre uma pessoa da direita é fascista ou negacionista. Essa que vocês entrevistaram, que vocês mostraram o vídeo, é completamente. Essa podia estar depredando a sede dos poderes, completamente. Mas nem todo direitista é assim. Muito bom. Mink, eu vou liberar você, já são 9h35, não quero abusar aí da sua paciência, do seu tempo. Valeu, pessoal. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Miguel do Rosário, Henrique Rodrigues e aqueles que nos acompanham, sempre um abraço ecológico e soberano. Agora eu mudei. Não é só biodiverso, é soberano também. Um abraço com soberania plena, não só com as cores. Valeu, Mink. Obrigado. Valeu, Mink.